Olá, seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Esse é um projeto do Z1 Portal de Notícias em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista no Z1. E hoje o papo é com ela, a Loma Moretti. É isso mesmo? Isso mesmo, Ricardo. Muito Seja obrigada. bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Ainda mais falar sobre isso, né? Você já tinha me convidado antes para a Semana de Empreendedorismo. Você só pode me chamar que você sabe que eu vou. É um prazer. Muito obrigada, viu? Que bom. Pois é, nós estivemos juntos no ano de 2019, na Semana Global do Empreendedorismo, Isso mesmo. palestrando no Museu da Água. Foi muito legal. A Loma é cofundadora da empresa Trabalhos Flexíveis. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem dados aí de que o mercado de empreendedorismo feminino, no ano de pandemia, em 2020, cresceu 41%. E é interessante que as mulheres elas buscam essa flexibilidade, elas têm mais responsabilidade que os homens, né? Elas assumem mais, elas dominam melhor. E elas têm essa necessidade da flexibilidade, de conseguir unir a casa, o trabalho, a independência. E você tem uma empresa focada nisso, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente do que você faz. Então, eu acho que o empreendedorismo na minha vida, ele é muito ligado também ao que eu aprendi com minha mãe, né? Minha mãe foi um grande exemplo para mim. Ela, graças a Deus, ela tem hoje 78 anos, está do meu lado. Agora ela veio morar aqui em Indaiatuba com a gente. E ela sempre foi um exemplo, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. E minha mãe assumiu tudo, enfim, ficou comigo, me deu escola, me deu do bom e do melhor. Ela era diretora operacional, enfim, ela é uma chinesa, nascida em Xangai. Veio para cá muito pequena, a mãe chinesa, o pai era russo. E eles chegaram no Brasil muito cedo, ela tinha 5 anos. E meu pai também, meu pai é italiano de Firenze, de Florença. E eles se conheceram aqui no Brasil. E, enfim, com 15 anos, aí eles acabaram tendo um relacionamento, mas quando eu tinha 1 ano, eles se separaram. Então, essa posição de ser uma mulher que trabalha, que tem uma filha, graças a Deus eu tinha também, foi uma grande perda na minha vida, a minha segunda mãe, né, que como a minha mãe trabalhava o dia inteiro fora, ela era diretora operacional de uma grande empresa de viagens, corporativas. Então, ela me levou para conhecer o mundo. E, em contrapartida, tinha um anjo na minha casa, Inês, que era a minha babá, minha segunda mãe. Então, assim, com essa parceria, o meu pai também, eu posso falar dele, eu já o perdi faz uns 2 anos, um grande homem. Mas, realmente, eles me deixaram, assim, eu acho que educação. Então, eu sou muito grata por isso. E essa vontade, então, de trabalhar, de ver que a gente tem que se fazer por si só, né? Eu acho que minha mãe foi muito influenciadora na minha vida. Então, eu tinha esse exemplo de uma mulher que saía cedo. Vambora, vambora, olha a hora, olha a hora. Eu sempre lembro dessa musiquinha de manhã, bem cedo. E ela acordava, ficava se pintando, toda linda, toda maravilhosa. E ela sempre me ensinou que com educação a gente pudesse chegar onde a gente quisesse. Então isso foi muito importante na minha carreira. E realmente, eu acho que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já estava fazendo SPM. Eu sempre gostei de marketing, comunicação e marketing. E achei que era aquilo que eu queria fazer. Então eu entrei na SPM em 95. E logo fui trabalhar na Câmara Americana de Comércio, na Michan. Que é isso, Ricardo, que eu também acho que foi muito decisivo na minha carreira, né? A gente olhando para trás e entendendo os passos que a gente dá. Na verdade, a gente vai indo, né? Eu tinha já feito algum processo de seleção para o Citibank e uma amiga minha, e tinha passado. E uma amiga minha da SPM mesmo falou que estava entrando a HBO no país.
o começo da TV por assinatura no país. E aí achei super interessante, fui conversar, era uma vaga para ser assistente do diretor-geral. E ali trabalhei durante 5 anos. Realmente, antes disso, fiz o programa da Câmara Americana de Comércio, esse 1 ano que eu fiz, em 94. Fiz esse programa da Câmara Americana e foi muito importante na minha carreira, porque o programa de trainee, realmente, ele abre portas para você, porque você chega muito cru, né? Você só tem a escola, enfim. Eu tinha já feito um trabalho voluntário em uma creche, mas não tinha, né? Então, acho que o programa de trainee, ele te dá esse suporte, esse apoio de entender que você está começando a carreira. E aquilo foi muito importante para a minha vida. Por quê? Porque aquilo me mostrou que era importante eu me posicionar, ir lá conhecer pessoas. A gente tinha que fazer um programa de prospecção de novos clientes para a Câmara Americana de Comércio. E a gente tinha que conversar com empresários, apresentar os serviços da Câmara. Então, foram 6 meses de trainee júnior. E depois, os outros 6 meses, você fazia o trainee sênior, onde você treinava os trainees júniores. Então, aquilo também é importante, né? Esses 6 meses, onde você vai aprender tudo, como se portar, como conversar, como prospectar. E depois você tem que ensinar aquilo, né? Então, foi muito importante esse ano de 94. Em 95, eu tive a oportunidade de entrar na HBO Brasil. E aí, realmente, já não podia falar que eu não sabia mais nada, né? Uma empresa maravilhosa, uma empresa de entretenimento, que realmente me deu a noção de trabalhar numa multinacional. E aí, poder viajar também, ver a cultura de outros países, foi muito importante para mim. Mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande, até hoje eu carrego isso comigo, de querer entender sobre mercados desconhecidos. É o que me deixa feliz, sabe? E aí, saí da HBO, era a época da internet. Então, eu lembro até de um gerente que a gente tinha na Câmara Americana de Comércio, e ele falava assim, você tem que trabalhar com a internet, porque a internet é o futuro. Visionário esse. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Era o começo do Zip Mail. Lembra? Que a gente não tinha e-mail. A Zipnet, né, começou pelo Zip Mail e ela dava um e-mail de graça. Então, aí eu comecei a trabalhar na internet com a Zip. Achei um mercado fantástico. Mas aí vieram outras oportunidades também, né? Achei que era hora de sair, tive outras propostas. Fui trabalhar na Bay Web, que era também com internet, mas ela fazia syndication de conteúdo. Então, ela tinha portais, né? Ela era ela tinha uma parte editorial muito grande, fazia vários livros, a Bay Editora. E depois ela entrou com essa parte de syndication de conteúdo, né? Isso foi super legal, fiquei lá um tempo também. E aí, essa minha vontade de descobrir outras coisas foi me levando para a PAI de São Paulo. Eu acho que esse é realmente uma coisa que eu gosto de fazer também. Além de conhecer vários mercados, eu acho que aflorou em mim essa vontade de ajudar os outros. Então, trabalhar numa empresa que ela te dá essa oportunidade de fazer o bem, não importa quem. Devolver um pouco, né? Desenvolveu muito isso, aflorou muito, muito em mim. Mas nessa época também, Ricardo, eu lembro que um dos meus grandes sonhos de sempre, da minha vida toda, era ser mãe. Então, eu já estava meio assim, já tinha casado em 99, e aí já estava achando que eu poderia ser mãe. Nessa época, eu fui trabalhar na Loduca, na Lovier, que era a agência digital da Loduca, com o Celcinho Loduca. E com André Paes de Barros. E aí eu achei, enfim, que adorava aquele momento de agência, enfim,
diferente da minha vida, né? Eu trabalhava em empresa e depois fui pro lado de agência. E essa vontade de ser mãe foi aflorando em mim. E aí acabei descobrindo que eu estava grávida. Só que foi a minha primeira gravidez e foi uma gravidez tubária. Então eu estava com 2 meses e meio e aí tive que fazer uma curetagem. Essa hora foi uma hora muito importante também da minha carreira, uma hora que eu percebi que eu não controlava tudo, né? Que a gente planeja as coisas e Deus entrega o melhor, né? E aí, né, a gente fica sem entender na hora, mas a gente vai tocando. Então, realmente, foi uma decisão minha sair da Loduca e realmente falar, olha, agora eu vou ter que ter uma decisão, né? Porque eu via que o mercado corporativo, há 18 anos, ele não era assim como é hoje, né? Então, tipo, eu via que para eu ter filhos, eu tinha que abdicar de muitas coisas que eu queria, né, no mercado, para assim, profissionalmente. E essa foi um equilíbrio que eu sempre busquei. Eu busquei ter essa vida pessoal e ter essa vida profissional. Então, quando eu entendi que ia ser muito difícil, com um filho, voltar para o mercado corporativo, foi aí que veio a chance do empreendedorismo na minha vida. E aí, graças a Deus, depois de 6 meses eu engravidei novamente. E já grávida do meu primeiro filho, o Theozinho hoje está com 18 anos, está com 17 anos. 2 amigas minhas que tinham filhos também, já tinham uma loja de enxoval, a Cissa e a Paula, a Laiete, e me chamaram, Lô, vem trabalhar com a gente. Achei super legal a ideia. Falei, bom, agora eu acho que eu vou conseguir ter esse equilíbrio, né? Foi muito legal, a gente tinha uma loja em Pinheiros, era uma loja de decoração com enxovais para bebê. E aí a gente também tem aquele sonho do empreendedorismo, né? Agora, nossa, uhul! E aí, você fala, nossa, uhul! Mas tem também um monte de boleto aqui, né? Eu tenho que pagar isso. Como a gente vai fazer, né? E aí fica o desequilíbrio da coisa, né? A gente começou a exportar para os Estados Unidos, para o México, mas tinha o custo fixo, né? Tinha o aluguel, tinha as colaboradoras, enfim. A gente viu que não era só sonhos, né? Então, tinha um mundo real aí que a gente tinha que realmente ver o que a gente ia fazer. E foi passando esse tempo, aí eu tive meu segundo filho. Hoje o Rafael tá com 15. Então, entre os dois tem 1 ano e 11 de diferença. E aí, com o Rafael, eu vi que realmente, puxa, mais fralda. Então, aí foi que eu resolvi falar assim, olha, o empreendedorismo show, foi muito bom, muito legal. Mas nesse momento, eu acho que não vai ser possível, né? E aí, muito louco como as coisas acontecem na vida, essas oportunidades, né? Nós três acabamos nós três amigas, a Paula, a Cici e eu, a gente achou por melhor, então, cada uma seguir seu caminho. Eu queria voltar para o mercado. E aí, nessa oportunidade, encontrei uma amiga de uma amiga muito querida, Mariana, que tinha uma agência de design e conteúdo, a Santa Composição. E ela me chamou, olha, Lô, preciso de alguém que faça tudo. Então, realmente, foi uma hora importante para mim também, porque eu consegui fazer desde o planejamento, atendimento, servir café, fiz de tudo, prospecção. Isso foi muito legal para mim, porque me deu realmente responsabilidade e certa autonomia, né? A agência era uma agência pequena. Então, conseguia fazer todas as partes do negócio. O que foi muito importante nessa minha busca, nesse novo momento da minha vida, eu acho que foi realmente o fato que, naquele momento, eu fui procurar uma coisa no mercado também que atendesse.
esse meu momento, né? Com 2 filhos pequenos. Eu queria um trabalho de 4 horas, Ricardo. É complicado. Tô falando que faz 15 anos. Isso era, pois isso. é, eu ia perguntar, 15 anos, É. então era 2008, 2007? Pode ser isso mesmo. Era uma coisa difícil, né? Não entrava muito na cabeça do empreendedor um trabalho desse. Não. Muito legal foi que a Mariana também era mãe. Então, ela entendia, né? E ela entendia tudo isso. Então, foi muito legal porque a gente tinha essa possibilidade de trabalho. E isso foi fundamental para mim. Fundamental, porque eu podia deixar os meninos na parte da tarde na escola e de manhã eu estava trabalhando. Estava ótimo. Então, foi um tempo muito legal. Eu acho que eu encontrei o que eu estava buscando. E aí, fazendo planejamento estratégico para um cliente que tinha uma holding, que tem uma holding de empresas de pesquisa, ele achou super legal o planejamento e falou assim, pô, por que você não vem trabalhar comigo? Aí eu falei, mas eu soube que aqui você trabalha 4 horas, então você pode trabalhar mais 4 para mim? E aí que eu acho que tá a grande sacada da flexibilidade. Porque a flexibilidade, ela te proporciona você descobrir o que você está disposto a fazer naquele momento, entendeu? Falei assim, poxa vida, é verdade, né? Ele me fez uma proposta financeira legal. E falei assim, gente, então vamos embora, né? E aí foi uma loucura. Imagina, né? Aí eu tinha, de manhã, que eu deixava os meninos no colégio, já voava para holding, atendia 8 empresas de pesquisa, cada uma no seu segmento, fazia toda a parte de marketing deles. E pegava eles na escola, almoçava com eles e aí já ia para a tarde fazer o trabalho na agência. Eu consegui fazer isso durante 9 meses. Foram 9 meses, outro filho. E foi muito legal. Mas, nessa época, o que aconteceu? Meu marido recebeu uma proposta para assumir um clube de praia na Ilhabela, o Ciclub. E aí, naquele momento, eu falei, puxa vida, que eu vou fazer 2 empregos. O que eu vou fazer, né? Tenho que escolher como que eu vou fazer. Na agência, eu coloquei uma grande amiga minha, Daniele Schneider, né? É muito engraçado, porque ela também é filha de chinês, a mãe é chinesa e o pai é alemão. Então, todo mundo acha que a gente é irmã. E aí, era até uma brincadeira. Nossa, mas você deixou a sua clone aqui, é você mesmo? Uma fofa, Dani. E ela ficou, assumiu, a Mariana achou super legal e, enfim, a gente conseguiu, esse buraco a gente conseguiu tampar. Aí tinha a holding de empresas de pesquisa, HSR, e aí eu cheguei pro Paulo, meu chefe, e falei, Paulo, eu tenho que te contar uma coisa. Olha, eu tô super feliz aqui, né? Você sabe que eu adoro trabalhar aqui. Sei, que bom, Aloma. Então, mas eu tô mandando pra Ilhabela. O quê? Recebi uma proposta, meu marido recebeu. Tá, e agora? Não, e agora que eu quero continuar trabalhando pra você. Como assim? Então, Paulo, sabe o que eu quero fazer? Eu vou morar na Ilhabela e 2 vezes na semana eu venho trabalhar aqui fisicamente com você. Em São Paulo isso, né? Em São Paulo. E os outros dias? Aí eu falei, não, os outros dias, tudo bem, eu vou estar online, não tem problema. A gente vai marcando, vai conversando e tal. Ele achou bem esquisito aquilo, sabe? Mas também o coitado não tinha opção, né? Foi a queima-roupa, aquela notícia que eu dei. E aí eu falei assim, me dá uma chance, vamos fazer um teste, né? Se você achar que eu não tô entregando, então a gente conversa. E aí o Paulo foi muito também disposto a me dar essa chance, né? E aí, Ricardo, olha, eu cheguei na Ilhabela, eu lembro que os meninos tinham... O Rafa tinha 2 anos
e o Theo 4. E aí acabamos ficando 4 anos, que era para ficar um ano só, a gente acabou ficando 4 anos. Isso eu fui trabalhando com o Paulo, né, nas empresas de pesquisa, né, e vinha, então, conforme esse modelo híbrido que eu tinha proposto. Trabalhei nesse modelo durante 1 ano com ele. E aí voltei e tive outra conversa. Paulo, você está gostando do meu trabalho? Não, tá dando tudo certo, que bom. Nossa, Loma, realmente você está entregando, né? Ah, que legal, Paulo. Que bom, obrigada. Mas agora eu quero um aumento. Aí ele olhou e falou assim, mas você quer tudo? Eu falei, não, eu quero só o que eu mereço. Aí ele ficou olhando e falou assim, vamos fazer uma coisa, Loma. Sai da operação, sai dessa parte de marketing, a gente vai contratar outra pessoa e você vem trabalhar comigo por job, né? Então, você faz as pesquisas, começa a fazer as pesquisas pra gente. E aí, foi também uma grande oportunidade na minha vida, porque essa história aí da curiosidade que me desperta, que realmente é uma coisa, trabalhar com pesquisa é uma coisa muito gratificante para quem é muito curioso. Porque você vai entendendo sobre mercados que você nunca teve noção que você podia aprender, entendeu? É muito dinâmico. Então, varejo, financeiro e conversar com as pessoas, eu acho que é sensacional, né? Você ouvir, você entender o que a pessoa quer. É apaixonante. Então, eu realmente me achei na pesquisa. E aí, fiquei trabalhando com o Paulo em vários projetos, para várias empresas. Até hoje eu trabalho assim. E aí, fiquei pensando nesse tempo, né? Nossa, se eu tenho o Paulo aqui no Brasil, eu podia achar um Paulo fora, né? Assim, eu tenho outras oportunidades. Ricardo, mas acho que eu pensei isso. Foi muito louco essa parte, porque eu acho que depois de uma semana, o LinkedIn é sensacional. Veio uma mensagem de um francês, também de uma consultoria francesa, a Y Consulting, que eles fazem pesquisas globais para a Thales, uma empresa multinegócios que constrói desde satélites, radares, mísseis, enfim, todos os chips de telefone, de cartões de crédito. E eu falei, nossa, incrível. Comecei a trabalhar com eles também. Então, foi muito legal, né? Porque eu tinha essa parte da flexibilidade de trabalhar com jobs, né? Por jobs. E também tinha um staff que, né? Eu não precisava me ausentar tanto, mas me ausentava por períodos. Então, as crianças acabavam ficando com minha mãe, graças a Deus, o que eu sempre falo, como eu tenho que agradecer tudo isso, né? Porque a gente só está aqui porque a gente tem pessoas para nos ajudar, né? Então, eu tinha um bom staff e aí continuei fazendo as pesquisas desse jeito, né? Para essas empresas. Até que veio outra oportunidade na nossa vida e uma amiga minha da faculdade, a Isabel Duarte, o marido dela, o Vitor Azambuja, estava construindo um negócio de animação e chamou eu e o meu marido para ajudar. E aí, enfim, como eu já estava de 8 meses, 7 meses, eu estava do meu terceiro filho. Aí veio o Luquinha, que já tem 8 anos. Aí ela nos chamou para trabalhar e a gente achou... Eu falei assim, bom, eu tô tocando aqui minhas pesquisas, mas o Giba achou super legal a história e os dois, ele e o Vitor, acabaram criando de criança para criança. Que é uma metodologia de educação que a gente coloca dentro das escolas, onde as crianças são os protagonistas, né? E aí a gente teve que vir mais perto de São Paulo.
nessa época, eu lembro que o meu sogro, ele já estava um pouquinho com Alzheimer. E eles estavam morando em Indaiatuba. E aí a minha sogra nos convidou. Ah, poxa vida, vocês podiam vir morar aqui. Enfim, é uma casa, é uma chácara, tem 5.000 metros, é uma coisa verde, vocês gostam da natureza, venham nos ajudar. E achei, falei, olha, vambora. Eu sou uma pessoa muito aberta, assim, aos presentes que Deus nos dá, né? Eu acho que a gente sempre tem essa oportunidade de encarar as coisas ou com um copo meio cheio ou ele meio vazio. Eu prefiro acreditar no cheio. Então, vamos embora. Viemos para Indaiatuba. E meu filho, eu já estava de 9 meses, ele nasceu em São Paulo, logo viemos para cá. E aí, continuei com as minhas pesquisas. Mas antes disso, agora eu deixei para o final. Em 2017, enquanto eu estava trabalhando já com essas 2 empresas de pesquisa, a Daniele Schneider, que eu tinha colocado na Santa Composição, que ficou no meu lugar, me veio com uma proposta da gente fazer uma empresa, uma startup. E aí, que eu também achei interessante, porque eu falei assim, vamos conhecer sobre esse movimento de startup. Em 2017, então, a gente entrou no Social Good Brasil. E é uma aceleradora de negócios em Florianópolis, maravilhosa, negócios de impacto social. E eu acho que isso realmente foi importante na minha vida. Em 2017, a gente, então, começou a empreender e criamos a Trabalhos Flexíveis. Veio dessa nossa vontade de ter uma startup, de entender sobre esse sistema, sobre enfim, sobre esse novo ser, né? E desde então, é isso que a gente vivia, né? Na verdade, a Trabalhos Flexíveis, quando ela começou em 2017, ela tinha um foco de ensinar as pessoas a trabalharem com mais flexibilidade, né? Então, onde a gente ia ensinar? Dentro das empresas. Então, a gente via que já tinha um movimento em 2017 de flexibilidade dentro das empresas, mas elas não sabiam implementar, né? A gente via que ainda o mais importante era colocar o funcionário ali e, aos olhos do dono, tudo bem, parece que ele está trabalhando, mas não existiam muitas métricas, né, de entrega, muitas métricas de resultado para saber se você estava trabalhando ou não, se você, né, estava tendo sucesso ou não. Você está ali sentado nas mídias, né, não necessariamente executando. Exatamente. E então o que a gente pensou, fazer essa primeiro pesquisa. Por isso que a pesquisa foi muito importante na minha vida, porque eu acho que você entendendo o que seu cliente quer, você consegue oferecer um produto, um serviço 1000 vezes melhor. Sempre, né? E quando você tem uma empresa pequena, você ainda está ali no balcão conversando com o seu cliente e tal. Mas quando você tem uma empresa muito grande, aquilo se perde, né? E se você não tem pesquisa sempre para te entender, para entender quais são as mudanças do mercado, o que o cliente quer, não vale de nada. Então, o que a gente pensou? Criamos um diagnóstico para ver a percepção dos colaboradores, né, na flexibilidade. Como ele ia trabalhar ali naquela empresa. O que para ele fazia sentido. Entendemos o que a direção queria, que é muito importante também. Dentro de uma empresa, sim, se você não tem os líderes que te ajudam, né, a entender, a colocar esse plano de cima para baixo, a gente vê também que não dá certo. E aí capacitar todo mundo para todo mundo tocar a mesma sinfonia, né? E o nosso terceiro é muito engraçado porque eu vejo o pitch do Trabalhos Flexíveis, era eu e a Dani em Florianópolis, e você vê que olha como a gente conquistou. E a terceira ação nossa
era realmente fazer uma plataforma. E aí a gente foi desde 2017, né? Então vim para cá. Aí depois conseguimos trabalhar com trabalhos flexíveis com empresas. Então as empresas que nos chamavam para fazer essa capacitação, entender a pesquisa, fazer essa capacitação com os colaboradores. E aí veio o quê? A pandemia, 2019. Nesse tempo, foi um pouquinho antes de 2019, eu comecei a perder um monte de gente importante na minha vida. O meu pai faleceu, o meu sogro faleceu, a gente já estava aqui em Indaiatuba, o meu sogro acabou falecendo, a Inês, a minha anjinha, minha segunda mãe. Aí perdi mais 2 tios, perdi mais um primo. Então, assim, foi em menos de um ano, Ricardo, eu perdi, assim, pessoas muito importantes na minha vida, antes da pandemia. E 2019 veio a pandemia para completar esse cenário bonito. Enfim, né? O que aconteceu na pandemia com a gente? Que foi, assim, muito importante, eu acho, para trabalhos flexíveis, aí a Trabalhos Flexíveis Conecta. Eu acho que quando veio o que é a pandemia, isso pra gente, acho que todo mundo ficou chocado, ficou surpreso, eu não sei. Eu já tava com os 3 meninos, né? O Luquinha tava com 6 anos, tava alfabetizando. Os meninos, cada um precisava de um device para estar nas aulas. As empresas não sabiam como iam se adequar. As pesquisas deram uma parada, né? Num primeiro momento, assim. A gente não sabia se aquilo ia demorar 2 meses, 1 ano. Exatamente. Não foi? E aí, na Trabalhos Flexíveis, aí foi que a gente conheceu a Márcia Cohen, uma amiga da Dani, que virou uma grande amiga minha. E nós 3 mães também, cada uma trabalhando. Falou, o que a gente vai fazer agora? Como a gente vai ensinar as empresas a trabalhar? Não, isso já passou. Quem tinha que entrar na transformação digital vai entrar goela abaixo. As empresas vão fazer. Com pesquisa, sem pesquisa, com treinamento, sem treinamento, mas elas vão fazer. E isso nos abriu uma oportunidade de falar o que a gente pode fazer, mas para ajudar. Foi aí que a gente resgatou esse objetivo de ter a plataforma, mas com essa vontade de ajudar o outro, né? Porque a gente via aquela história de gente cozinhando para casa, de pessoas que não tinham uma formação, mas que tinham que se virar nos 30. E eu acho que foi aí muito importante pra gente. Então, nós 3 falamos, o que a gente, com todo esse conhecimento, a gente pode fazer? E a gente falou, mão na massa e vamos colocar nossa plataforma de trabalhos flexíveis no ar para dar espaço para o autônomo, entendeu? Que é esse cara que ele é uma advogada, mas que agora não ia ter trabalho, mas ela podia ser pet sitter, mas que ela podia cozinhar para fora. Então, foi isso que a gente pensou. E aí, construímos a plataforma em 6 meses, a nós 3, e com esse intuito. Então, o que ela é diferente de um Get Ninjas? Ela é uma plataforma onde você vai poder divulgar os seus serviços, ser encontrado, ser avaliado, que é muito importante. E o que é legal, que é diferente de um Get Ninjas, é que lá na Trabalhos Flexíveis você pode ter vários perfis. Porque o profissional de hoje, Ricardo, ele está na cultura do E. O que é a cultura do E? Eu sou isso e sou aquilo, né? Eu sou dançarina, posso trabalhar com dança, mas eu também posso dar aula de yoga. Eu também sou chefe de cozinha. Então, é isso que a gente falou, assim. A gente pivotou a trabalhos flexíveis, lógico que tem essa parte também que a gente atende empresas hoje, mas
essa parte da Trabalhos Flexíveis Conecta, que é a gente se conectar com essa pessoa, entendeu? Mostrar para o mercado todas as habilidades que ela pode oferecer. O mais interessante aqui, ouvindo toda essa história, porque afinal de contas eu falei da Trabalhos Flexíveis, mas você faz muita coisa. Essa é que é a verdade. Ouvindo essa história, o mais interessante é que parece que você tá com 140 anos já, né? Que horror! Mais ou menos isso, 139. Tem muita história, né? E é interessante ver a evolução, como as coisas acontecem, aonde tá a mudança. Teve uma coisa que você falou que me chamou muito, muito atenção. Eu já trabalhei isso em algumas mentorias, em algumas conversas, que é o seguinte. Quando você falou que as pesquisas te ajudaram muito até nas mudanças, né? Nos novos negócios, a entender as mudanças. E eu percebo que muita gente precisa evoluir, não sabe como, porque é como se essas pessoas não tivessem o histórico de quem elas são profissionalmente. A John Deere, ela faz uma entrevista de negócio, né? E ela te pergunta, num determinado momento, acho que na terceira etapa, ela fala assim, me faça uma apresentação criativa. E é interessante que nessa apresentação criativa eu ajudei 2 pessoas conversando para a entrevista da John Deere. Nessa entrevista criativa eu conversei com ambas o seguinte, falei, olha, na sua apresentação, fale quem você é dentro de tudo o que você fez e como você conseguiu aprender isso. Então, eu trabalhava com pesquisa e aprendi a me relacionar com pessoas, a entender culturas, a entender as necessidades, entender os pontos de importância. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu sou aloma, eu trabalhei prestando serviços de pesquisas e eu fazia formulários. E os grandes ensinamentos, a grande experiência que ela viveu de se conectar com outras pessoas, com outra cultura, de entender os resultados, as pesquisas e de evoluir dentro daquilo que ela faz, é como se ficasse apagado. E as pessoas, então, pelo menos é uma cultura nossa, elas acabam sempre patinando na mesma coisa e muitas vezes não evoluem porque elas não carregam a experiência de fato. Ao mesmo tempo, a gente vê na tua história uma grande inovação. Então, em 2010, você propõe para uma holding o seguinte, olha, eu vou fazer um home office híbrido. E que não era uma realidade no nosso país. Falava-se ainda com muita utopia em questão de Europa, Estados Unidos ou de grandes multinacionais que passavam a adotar o modelo ou vinham, na verdade, criando uma mudança de mentalidade, experimentando. Então você vai lá e propõe justamente a flexibilidade, que até então não era necessariamente uma flexibilidade, era uma necessidade de não abrir mão, porque era um trabalho bacana, você tinha um ganho legal, de não abrir mão, de continuar trabalhando, mas dentro da tua realidade. E isso também veio do que você trouxe em relação à questão que você foi trabalhar na empresa que você trabalhava 4 horas. Essa empresa de design e conteúdo. De design. A agência, isso. Então, assim, é interessante ver como vai se compondo a tua história, né? Como ela vai agregando os valores do que você viveu, do que você construiu, os resultados que você entregou. Vem a proposta para que você, então, trabalhe por entrega, por job. Olha, tá aqui, a gente fecha o pacote, você faz. Nesse momento, você passa a ter mais autonomia, liberdade, assume um papel diferente. E aí, então, vem a questão da ideia dos trabalhos flexíveis, 2 mães a princípio, depois 3. A oportunidade de pivotar, né, de falar, opa, precisamos nos reinventar, que foi algo que a pandemia trouxe para muita gente, para todos, na verdade, mas muita gente não conseguiu, né, ficou preso a terem pivotado e não conseguiram se reinventar. E durante a pandemia, Loma, eu passei pelo mesmo processo. E eu pensei, né, como eu me reinvento? E eu não conseguia saber. E é interessante que quando você fala assim, olha, vamos conectar pessoas, vamos criar então a plataforma, algo que nós tínhamos ideia, e a tua ideia agora é de dar mais do que de vender, mais do que de empreender, agora é dar a oportunidade, né, dentro de todas as competências que vocês tinham.
aconteceu a mesma coisa comigo. Então, durante a pandemia, depois de 4 meses, eu falei, olha, talvez não seja o momento de me reinventar, mas de dar o que eu sei, né? De conectar pessoas, de trocar. E isso foi fundamental na minha mudança, né? Porque eu tive um grande amigo que nessa questão, quando eu passei a conversar com todos os empresários que eu conhecia e dar o que eu sabia, falei, olha, não é hora de vender, é hora de eu compartilhar e poder ajudá-los. Um desses amigos, o Alexandre Oliveira, ele falou, viu, vem comigo aqui, vamos trabalhar junto, vamos fazer algo junto, e foi aonde tudo mudou durante a pandemia. Então tudo isso é muito bacana, é muito bonito de ver. E outra, a gente não está falando só de uma mulher empreendendo, mas de uma mãe que durante toda essa jornada teve um filho, teve 2, teve o terceiro. Chega. Então, Agora calma. então tudo isso é muito legal, é muito bacana. E hoje a plataforma dos trabalhos flexíveis, ela conecta pessoas profissionais, eles podem ser avaliados, eles podem oferecer mais de uma competência, de uma profissão. Sim, sim. Mas esse momento em que tudo para na pandemia, que vocês pivotaram, como foi o sentimento? Porque uma outra coisa que você colocou, e é uma coisa que esse podcast pretende trazer, né, a ideia. Quando você conta que você abriu a loja em Pinheiros com as suas amigas, então assim, olha, empreender não é uma maravilha, na realidade é um desafio. Empreender é um desafio, mas enfrentar o empreendimento também é um grande desafio. Então, quando vocês pivotam ali, vocês em algum momento pensaram em desistir ou como foi durante a pandemia, né? Qual foi o sentimento que fez vocês virarem a chave e colocarem aí a plataforma para funcionar? Eu acho que realmente eu não sei, essa vontade de ajudar, né? Que eu acho que a gente tem que dar para receber. E tudo se abre, né, Ricardo? Você vê como a gente faz o bem para o outro, você recebe muito mais exponencialmente. Então, até uma da nossa ideia é realmente deixar a plataforma tem 2 formas. Você pode trabalhar com ela sendo um freemium, então se cadastrando de graça. E essa é a minha vontade, nossa vontade de deixar essa parte de graça mesmo. Então, é de continuar fazendo isso, continuar ajudando. Porque não é da hora para outra, né? Uhum. E também tem a parte premium, né? São outros serviços que a gente oferece, aí de divulgação, de pacotes digitais, enfim. Aí é um impulsionamento para o profissional. Mas eu acho que isso de você realmente ter esse olhar para o outro e fazer tudo servir, né? Por que a gente está nessa vida, eu acho? Acho que é para servir o outro, enfim, cada um tem sua missão. Mas é isso, né? A gente tem as nossas necessidades, desejos, sonhos que são individuais, mas nós vivemos em comunidade, né? A gente precisa saber estender a mão. Exatamente. Agora, o interessante de tudo isso também é o seguinte, que é uma provocação. As mulheres, né, existe essa história, os homens dominam o mercado de trabalho, as mulheres têm crescido, aparecido, e na realidade elas têm aparecido muito. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: se você sente esse preconceito, essa dificuldade, esse obstáculo em relação ao masculino dentro do mercado de trabalho, ou se você acha que de 10 anos para cá, digamos, as mulheres têm assumido mais o papel de empreendedora, de profissional, o papel delas na sociedade, né, como política também. Então, assim, as mulheres têm se especializado mais, têm buscado mais, estão mais interessadas, ou, né, então, assim, o que existia um impedimento, ou será que elas ainda não haviam se posicionado? Porque uma coisa é fato, as mulheres lutaram para ter o espaço delas. Mas hoje está muito mais fácil ou hoje ainda tem muita luta nisso? A gente nunca quis colocar trabalhos flexíveis como só feminino ou só masculino. Eu acho que tem espaço para todos. Todo mundo precisa de flexibilidade, né? Flexibilidade é importante, é o que a gente fala, né? Às vezes, numa hora,
O quão disposto você está de ganhar para ganhar mais dinheiro? Ou o quão disposto você está para ganhar menos dinheiro e ser mais feliz? Ou aquela hora você está mais disposto para fazer um trabalho voluntário? Então, assim, eu acho que não é... Eu nem queria entrar nessa se homem ou mulher. Eu acho que o mercado, ele mudou demais. Lógico que para mim foi importante entender onde eu queria chegar. Mas eu vejo também, do mesmo jeito que as mulheres estão mais ativas, que pode ter uma permissão ou não, uma luta maior ou não, mas os homens também mudaram. Eles estão ajudando muito mais. Então, vejo isso como uma grande mudança da evolução humana, tanto dos homens quanto das mulheres. Então houve uma mudança de mentalidade. Eu acho que geral. Ótimo, Né? que ótimo. E me diz uma coisa, diante disso agora, pós-pandemia, projetos mudados, pivotou, reinventou, colocou em ação. Sim. Qual a sua previsão? Você acha que o mercado anda como agora? Como que você vê? Você acha que tecnologia, a própria comunidade se está mais fortalecida em tudo isso? As coisas acontecem de uma maneira mais humana? Como vai? Eu tenho sentido, não sei, Ricardo, mas eu tenho sentido que estamos aquecidos, né? Realmente, esse mundo pós-pandemia mudou, né? Então, existe realmente uma mudança aí enorme em todos os setores. Mas acho que agora a gente pode fazer o que a gente quiser já, né? Então, isso também tem uma autonomia que nos dá muito grande, né? Legal. Voltar a gente poder viver. Pois é. Não, uma coisa interessante isso, né? A gente, de fato, talvez esse tempo tenha nos trazido a ideia real de que a gente precisa viver. A gente precisa ser feliz. Sim. E que há oportunidade, sim, da gente fazer o que a gente quiser. Basta que a gente esteja atento também às oportunidades e que a gente esteja se movendo. Sim. Eu ia te fazer uma pergunta, mas vou fazer diferente. No último Business Cast aqui, conversando com a Tatiane, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, nós nos inspiramos em personalidades, né, para empreender, para avançar, em biografias, enfim. E hoje, né, eu ia te perguntar o que você pode falar para mulheres que querem empreender, mas assim, o que você pode falar para pessoas? Porque hoje os homens se inspiram também em figuras femininas, né? A gente tem aí grandes pensadoras, grandes formadoras de opinião. Então, o que você pode dizer para quem está querendo empreender, para quem ainda está com um pouco de medo dessa mudança de vida? Qual o conselho? Educação. Trabalho, educação e trabalho. Acho que as portas se abriram muito para mim também, porque eu sempre fui muito preocupada nessa parte de educação. Então, graças a Deus, muito cedo eu descobri o que eu queria fazer, né? Trabalhar com marketing. E aí, depois que eu vi que a minha grande paixão é vendas e administração. Mas como que eu vi isso, né? Trabalhando e estudando. Porque também depois eu fiz Getúlio Vargas, eu fiz administração na GV. Que também me deu fiz pós-graduação, né? O SEAG, curso de especialização para graduados. Então, acho que estudar, temos que estudar, assim, e longe de ficar aqui falando que eu acho que as pessoas têm que fazer, porque eu acho que o meu modelo foi bom para mim. Então, a gente tem que ouvir o que é legal e o que não for, enfim. Mas eu acho que a educação é muito importante mesmo. Falar outras línguas, né? Pelo menos o inglês, o espanhol, muito importante. Quem quer atuar, né? E trabalho. As conexões, eu acho as conexões importantíssimas na vida. A gente já construiu, né? Quem tem essa idade de 139 anos, sabe que as conexões realmente fazem diferença na nossa vida, né? As pessoas. O que é legal na minha profissão de pesquisadora é você entender que cada um pode te ensinar sempre alguma coisa, cada ser, né? Independente de qualquer coisa. Legal. E aquela ideia, então, de quem aqui já
já se formou, não existe mais, né? A gente tem todo o tempo para continuar estudando, continuar Sim, aprendendo, sim, fazer uma sim. nova formação técnica, aprender Sim. uma nova língua, Sim, avançar sempre, né? Com Sim. certeza é o... E sabe o quê? Eu tô trabalhando agora muito na parte também da comunidade. A gente tem uma capela no condomínio e, enfim, trabalhar para os outros também nessa parte voluntária eu acho muito importante, né, Ricardo? Porque essa parte de servir o outro, que é o que eu falo para você, se a gente puder ajudar sempre, 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 porque isso vai voltar de alguma maneira. E eu acho que nos ajuda mais do que a gente ajuda o outro, né? Com certeza. Isso nos dá sempre não sei, uma humildade, né? Eu acho que você poder entender o outro. Existe a ideia de que quem dá tem duas alegrias e quem recebe tem uma. Então, por isso essa questão de dar é sempre melhor, né? Eu me Bacana. sinto muito gratificada, assim. Todos os dias eu acordo e agradeço. Só tenho a agradecer. Legal. Aloma, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Adorei Obrigada a você. ouvir. Obrigada. É uma história muito legal, acho que vai Legal. inspirar muita gente, com certeza. E quem está nos assistindo, que quiser te encontrar, quiser falar um pouco mais, quiser entender a plataforma, quiser participar disso, aonde a gente encontra você? Vamos lá, então o site da Trabalhos Flexíveis Conecta é trabalhosflexiveisconecta.com.br. Vou deixar o meu LinkedIn também, né? Aloma Terrese. E acho que tá bom. É isso. É isso. Pessoal, então é isso. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, até em entrar aí nessa plataforma, ampliar suas oportunidades, procurem a Aloma e até a próxima, porque aqui o papo é com gente que empreende. Valeu!